Nós voltamos a falar sobre as eleições 2016 aqui no RDTV. Está chegando a hora, hein? Próximo dia 2 de outubro, eleição para prefeito e vereador. Vamos conhecer um pouquinho mais dos bastidores das pesquisas eleitorais, né? Controversas, pesquisas eleitorais, qual o papel delas no processo, qual a influência das pesquisas eleitorais, como é que elas são realizadas. A gente traz aqui nessa edição do RDTV o Marcos Soares, pesquisador, cientista social e que vai conversar com a gente a respeito, já está há bastante tempo nessa área e vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele conosco. Obrigado pela gentileza, Marcos, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, Marcos, vamos conversar um pouquinho sobre as pesquisas. Há quem defenda, inclusive, que elas nem sejam divulgadas, né? Você, como pesquisador, como homem da área, acredita que as pesquisas têm que influência na hora da decisão do eleitor, na hora do voto efetivamente? Bom, eu sou suspeito para falar, mas eu diria que a divulgação de pesquisas eleitorais no processo eleitoral, obviamente, causa alguma influência nos atores, mas em relação aos eleitores, que é supostamente a grande preocupação, a minha impressão é que ela causa muito pouca influência. Eu te responderia citando alguns exemplos no histórico das eleições do país. São inúmeros os casos em que o candidato que começou a campanha liderando as pesquisas perdeu a eleição. A gente pode recorrer à eleição municipal anterior aqui na região. Eu me lembro de duas cidades em que, Mauá e São Caetano, em que os candidatos que lideravam as pesquisas até dias antes da eleição perderam a eleição. A gente pode, na mesma eleição, na cidade de São Paulo, a mesma coisa. O candidato que liderou as pesquisas ao longo de toda a campanha terminou em terceiro lugar. Casos iguais a esse são inúmeros pelo país no histórico eleitoral. Então, aí eu me pergunto que influência, então, teria o fato de o candidato aparecer em primeiro nas pesquisas, se lá na frente o eleitor supostamente toma outra decisão. Então, é claro que causa um impacto ou uma influência, mas é muito menor do que se acredita. Eu acho que a divulgação de resultados de pesquisas ela causa muito mais impacto no meio político do que no eleitorado propriamente dito. Até para impulsionar, talvez, os próprios apoiadores de determinado candidato, né? Dizer, olha, ele está chegando, tá no, não é raro, né? A gente já está empatado no segundo lugar, claro. Ou está liderando a pesquisa. Quer dizer. A pesquisa influencia os apoiadores, né? A construção ali das suas alianças políticas e, sobretudo, ela pauta o noticiário. Né? A divulgação das pesquisas, ela pauta o noticiário. É quase inevitável que a mídia se concentre naqueles que lideram as pesquisas. Não é isso? Então, eu diria que a divulgação das pesquisas ela causa influência nesses aspectos, muito mais do que na decisão do voto do eleitor. O eleitor se move a partir de outras referências e muito menos no resultado das pesquisas divulgadas. Bem, acho importante também, até como esclarecimento, até para a gente a oportunidade aqui de didaticamente mostrar ao nosso público como é que funciona. A gente vê os veículos divulgando pesquisa, mas a gente sabe que os partidos, que os candidatos estão o tempo todo fazendo pesquisa e são um instrumento fundamental para a tomada de decisão. Né? Estamos aí a menos de 20 dias das eleições. Isso internamente nas campanhas, que importância tem a partir do momento em que, quanto mais se aproxima a data da eleição, a pesquisa ganha importância também dentro da campanha? Como é que funciona isso, Marcos? Não, eu diria, uma campanha minimamente estruturada, ela é baseada na orientação das pesquisas. Ir para uma campanha eleitoral sem essa ferramenta é sair no escuro. Uhum. É muito difícil você tomar decisões só a partir da sua experiência ou só daquilo que você percebe na campanha. Imagina, você conversa com um candidato, qualquer que seja, e ele vai dizer, não, na rua é o clima que eu vou ganhar a eleição. É claro que é. Todo mundo quando o candidato vai para a rua, ele é abordado, ele aborda as pessoas na média, elas são educadas e elas tratam bem, não é?
E muitas vezes o candidato confunde isso com intenção de voto. Acha que já ganhou a E eleição. acha que ele vai ganhar a eleição porque ele está sendo bem tratado na rua. Então, a pesquisa é fundamental para ele saber qual é, de fato, o potencial que ele tem, né? Então, uma campanha que almeja, de fato, ter sucesso, ela precisa de pesquisa quantitativa, quali, os trackings, enfim. Aí depende diário, do isso, recurso. acho que vale explicar também, né? Vale explicar Em linhas gerais, as pesquisas o tipo de pesquisa são feitas. Essas que a gente está comentando, que são as que são divulgadas nos jornais, na TV, etc., são as pesquisas quantitativas, que são aquelas que são feitas a partir de uma amostra representativa do universo de eleitores. Então, você seleciona ali uma amostra, ela é representativa, então, ela tem as mesmas características que tem o eleitorado, né, entre homens, mulheres, faixas etárias, escolaridade, local de moradia, etc. E essa amostra ela representa o total de eleitores. E é por isso que, com esse tipo de pesquisa, eu consigo alcançar o percentual de cada um. Eu posso extrapolar esse resultado para o total do universo. Então, em linhas gerais, essas são as pesquisas quantitativas. Mas existem também as pesquisas qualitativas, que são aquelas que servem para encontrar elementos mais subjetivos. Mas na reta final, como a gente está vivendo agora, as qualitativas são utilizadas, são importantes? Ou as isso qualitativas é no período anterior, anterior. para o que a gente chama de posicionamento da campanha, não é? Para saber os motivos da escolha, da rejeição, a imagem, etc. Então, uma série de pesquisas qualitativas são feitas para esse tipo de orientação. As quantitativas é para saber a evolução, né, da avaliação, da intenção de voto, etc. Na reta final, são feitas as pesquisas quantitativas, mas com uma intensidade maior. Porque, e aí entra essa modalidade do tracking, que é uma modalidade de pesquisa quantitativa que é feita diariamente. E isso é feito porque muitos eleitores, e isso é cada vez mais frequente, muitos eleitores decidem o voto nos últimos dias. Portanto, dependendo do cenário que se configura na eleição, uma distância pequena entre os candidatos, você não pode ser pego de surpresa. É a tal da conquista dos indecisos, né, Marcos? A conquista dos indecisos, mas sobretudo para observar algum movimento de queda ou de evolução, enfim, mas sobretudo algum movimento de queda do seu candidato para tentar... Esse voto está indo para onde? Para onde está indo, o que está acontecendo. Às vezes aconteceu algum evento na campanha, alguma coisa que pode fazer com que se estabeleça uma curva. Todos se lembram da campanha presidencial, com o que aconteceu com a Marina. A Marina teve uma evolução ascendente muito acentuada, né? Sim. Ela subiu muito rápido depois do acidente trágico com Eduardo Campos. E ela caiu com a mesma velocidade, mesma intensidade. Muito rápido. Né? E quem acompanhava de perto a campanha, nas pesquisas diárias, já conseguia saber que ela não chegaria, porque é possível projetar o cenário. Quando você observa uma tendência, esses movimentos eles costumam se confirmar. Então, as pesquisas quantitativas diárias elas servem para observar os movimentos. Então, é possível projetar o que vai acontecer. Veja, muita gente confunde, acha que pesquisa ela é uma espécie de oráculo, ela antecipa, ela prevê. Não é isso. O que a gente faz é um exercício de projetar cenários a partir do que os entrevistados estão nos dizendo. Então é uma fotografia do passado, não é do presente. É uma fotografia do passado. Quando divulgado é uma fotografia não, isso é um do dado passado. importante, eu quero falar um pouco sobre isso. Então veja, o que aconteceu na campanha da Marina. Com uma semana de antecedência, com a Marina ainda em segundo lugar ou em primeiro lugar, era possível dizer que ela não chegaria. Porque ela caía numa velocidade que, quando a gente projetava aquele período até o dia da eleição, a gente sabia que ela não teria votos suficientes para ficar em segundo lugar. Então, os trackings eles servem para isso, basicamente, para se antecipar a esse tipo de situação. Por isso que ele é importante. Você fez uma analogia interessante. Sobre essa confusão do que se a pesquisa ela é um oráculo, ela adivinha, bola de cristal. Não é. A pesquisa ela não é um retrato, muita gente diz que ela é um retrato do momento. Na verdade, ela é um retrato do passado. Sim. A pesquisa que eu tenho hoje, ela está mostrando o que o eleitor estava pensando ontem. Percebe?
Se eu tiver errado, a única coisa que muda nesse cenário é a boca de urna, né? Essa tem que dar no momento, né? A pesquisa boca de urna, ela serve para... Ela é feita depois que o eleitor votou. Então, o eleitor ele é abordado no local de votação e a pergunta que é feita é em quem ele votou, e não em quem irá votar, né? Em quem ele vai votar. Então, a possibilidade de uma pesquisa de boca de urna errar é muito pequena. Muito pequeno. Quando isso acontece, tem algum erro de amostra ou algum erro não amostral no processo, mas é um tipo de pesquisa que não... Tem margem de erro a boca de urna? Não Se tem tiver, margem tem que... de- Não tem, né? Tem que não, ser- tem porque você não fala com todo mundo, né? Você fala com uma amostra, ainda que as amostras sejam muito grandes, é uma amostra, você não fala com o total dos eleitores. Então, aliás, essa tem margem de questão, erro. só para explicar também, né, que é outra das controvérsias das pesquisas é o tamanho da amostra, né? Como é que pode tão pouca gente ser entrevistada sim. e ter uma projeção que no final, na grande maioria das vezes, acaba dando certo, né? As pesquisas nas campanhas presidenciais, por exemplo, são feitas 4.000 entrevistas no país pesquisa com 2.000 inteiro. Tem pesquisas com entrevistados. 2.000 entrevistados e eles conseguem acertar o resultado. Acertar o resultado é ficar dentro da margem de erro, não é isso? Esse é o limite da pesquisa também. Verdade. Né? Com 2.000 entrevistas. Por quê? Mais importante do que o tamanho da amostra é a qualidade dela, é se ela é de fato representativa. A analogia que eu costumo fazer é que para você saber se o café que você preparou, se ele está bem feito, você não precisa tomar todo o café que você preparou, basta um pequeno gole para saber se ele está feito direito. Basta uma amostra do café para saber Mas se está feito direito. alguém vai dizer, mas a sociedade não é homogênea desse jeito, né? Para isso é que tem essas... Mas, por isso, quando eu digo que a qualidade da amostra é mais importante do que o tamanho, é a isso que eu me refiro. Tá. Essa amostra ela precisa ser representativa do universo. Aí tem o quê? Gênero, classe social... Isso. Inclusive, é a determinação da Justiça Eleitoral, nas pesquisas que são divulgadas, elas precisam observar essa distribuição. A pesquisa precisa corresponder ao universo de eleitores em 3 variáveis: gênero, idade e grau de escolaridade. Na mesma distribuição em que o eleitorado está, na mesma porcentagem que o eleitorado está distribuído na cidade, a sua amostra tem que representar. E isso serve justamente para garantir que aquela amostra seja representativa. É um tipo de amostra que é chamada de amostra por cotas. Muito bem. E a gente estava falando da influência, né, e a forma como os candidatos em campanha lidam com a pesquisa, né? Acho que é interessante quem está vendo aqui na região horário eleitoral gratuito de São Paulo, né, tem candidato usando, por exemplo, a última pesquisa da Datafolha, e aí dá para você pegar só aquilo que é bom para você, né? O que é ruim você esquece, o que é bom você valoriza, né? Então, numa pesquisa, o líder das pesquisas caiu, mas isso na pesquisa com cartão, né? Na pesquisa estimulada que se fala, né? Na pesquisa espontânea, ele subiu e disse que ele também é o mais inteligente, ele é considerado mais capaz e tudo mais. E tudo isso é valorizado durante a campanha para tentar ganhar mais votos. Interessante como a pesquisa pode ser utilizada de várias formas, e é mesmo, né, Marcos? É o que a gente comentou no começo. As pesquisas são utilizadas, elas influenciam a pauta do debate. É muito mais do que o eleitor. O eleitor se prende muito pouco a isso. O eleitor se orienta por outras variáveis. É muito mais importante para o eleitor a maneira como ele enxerga o governo, por exemplo, do que o resultado da campanha eleitoral, da pesquisa eleitoral que ele está vendo na manchete do Aliás, jornal. então deixa eu pegar esse gancho, né? Porque aqui na região temos uma situação interessante. São 7 prefeitos, dos 7, 6 são candidatos à reeleição, né? E o quanto então pesa a avaliação desses governos para que esses prefeitos consigam mais 4 anos de mandato? Olha, a avaliação do governo de turno é a variável-chave da eleição. Sempre foi, em todos os níveis. Existe até uma máxima que diz que um governo bem avaliado é reeleito ou faz o sucessor. Bem avaliado significa ele ter a aprovação da maioria. Então, existem inclusive alguns cálculos de projeção e de intenção de voto baseado em escalas de avaliação de governo. Por exemplo,
um cálculo bastante usado na Europa ou nos Estados Unidos, que diz que um candidato à reeleição, para ter 90% de chances de ser reeleito, ele precisa ter 55%, se eu não estou enganado, 55% de aprovação. E aí ele teria 95% de chance de ser reeleito. A gente costuma se orientar por essas referências, porque na grande maioria dos casos é o que acontece. Não significa dizer que existem exceções. Tem situações em que um governo mal avaliado faz o sucessor ou é reeleito. Ou tem governo que é bem avaliado e não faz o sucessor ou não é reeleito. Isso também acontece, mas são exceções. De novo, eu volto para a campanha de 2012 aqui na região. Nós tínhamos lá um governo muito bem avaliado em São Caetano, tinha mais de 60% de aprovação, que não fez o sucessor. E nós tínhamos um governo que não tinha aprovação da maioria, que era Mauá, que tinha menos da metade aprovando e que fez o sucessor. Percebe? Porque ali a campanha, essas duas campanhas foram pautadas por outras variáveis. Isso às vezes acontece. Na grande maioria dos casos, o eleitor se pauta basicamente pela avaliação que ele faz do governo. Se ele quer que aquele governo continue ou não. Em algumas situações, essa não é a principal variável, ele lança mão de outras variáveis. E ele, estou me referindo à maioria dos eleitores, ele se orienta por outra variável que naquele momento ele acha que é mais importante. Em São Caetano, por exemplo, eu tenho a impressão que o que pautou aquela eleição foi muito mais a comparação dos candidatos do que proposta ou avaliação de governo. Pessoal, né? Pessoal. Muito interessante. Bem, o papo poderia ir muito mais longe, muitas informações importantes, mas creio que conseguimos aqui, de forma concisa, mostrar ao nosso internauta, aquele que acompanha a programação do RDTV, um pouco de como funciona o trabalho de alguém que é especialista na área de pesquisa e quanto isso influencia no processo eleitoral, já que estamos na reta final aí para as eleições municipais. Marcos Soares, foi um grande prazer tê-lo aqui, obrigado pela gentileza, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, até a próxima. www.reporterdiario.com.br. Acompanhe todas as informações da região, outros vídeos, outras entrevistas. A gente se vê nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e muito mais. Grande abraço e até a próxima.